as pessoas não estão conseguindo dar sentido ao que fazem. E também, quando ele fala desse hiato entre a evolução e a involução, na verdade, tem um autor chamado Bruno Forte que ele fala assim, ó, o ser humano inventou muita coisa, nós temos a técnica que vai a galope, no ritmo, mas o ser humano precisa encontrar-se em cada geração. Por isso, por um lado, nós temos uma evolução muito grande, tecnicamente falando, mas humanamente não. Isso também nos deixa cansados? Sim, porque de alguma forma é como se nós vivêssemos um esvaziamento, né? Então a gente inventa e sai criando coisas que a priori vão nos dar prazer, vão nos dar satisfação. Só que aí a gente vai fazer essa criação, mas a gente esquece que a gente também tem que se colocar nesse movimento, nesse fenômeno. E o que nós vemos na psicologia, por exemplo? Que é muito comum as pessoas investirem libido, investirem energia, investirem afeto, investirem amor, em coisas que muitas vezes não trazem sentido nenhum para a vida delas. Por exemplo, a questão do consumo, né? A gente trabalha muito para conseguir ter as coisas, mas ao mesmo tempo a gente passa um bom tempo da vida trabalhando para tê-las, para depois desfrutar, e quando a gente precisa desfrutar e a gente pode fazer isso, a gente já não consegue mais, porque a gente esgotou toda a nossa possibilidade de poder se deleitar e poder se apropriar daquilo que a gente mesmo criou. Então é muito perigoso esse movimento do cansaço, porque ele denuncia justamente um esgotamento físico e mental das pessoas, sem que elas se deem conta do erro que elas praticam. Isso que o padre fala, né? Como é bom a gente poder ter esse movimento de encontrar amigos, encontrar pessoas, e não só através de uma rede social. Só que a gente está conectado na rede social, a gente está no WhatsApp, a gente está com um amigo no celular, a gente está com alguém na nossa frente e a gente não consegue nem perceber a gente mesmo. E daqui a um pouco tu vive um esgotamento e um cansaço e tu não viveu esse cansaço. E esses né? amigos, assim fosse que nós disséssemos quanto sentido eles dão, esses das redes sociais, porque negar que isso não tenha sentido, não dá, porque tem sentido. Tem sentido. Mas o quanto sentido tem? Nossa, padre, essa pergunta é muito difícil, né, gente? Porque, na verdade, o sentido ele é dado na subjetividade do outro. Então, cada sujeito vai encontrar sentido e é uma coisa muito particular, muito própria de cada um de nós. Claro que existem coisas que a gente compartilha, né, enquanto sentido. Por exemplo, a existência de uma crença, né, a ideia da esperança, essas coisas todas nos fazem crescer. Mas muitas vezes algumas pessoas têm crenças e têm ideias em coisas que são vazias de sentido. Por exemplo, a marca de uma roupa, a marca de um automóvel, sei lá, uma ideia de um alimento agora, porque está muito na moda isso, né? Tu toma tal coisa para te não ficar cansado. Que garantia eu tenho? Se eu não fizer nenhum tipo de esforço, eu posso tomar tudo o que eu quiser. Eu posso tomar Prozac, eu posso tomar fluoxetina, mas eu não vou melhorar se eu não tiver internamente o desejo de melhorar, a intenção de fazer algo para que isso também tenha uma saída positiva. O ser humano feliz, ele tem que ter presente a questão da ética. Isso. Porque a ética é o compromisso. E o ser humano que tem um compromisso com o seu ambiente, com o seu projeto de vida, voltado para a felicidade do outro também, para as questões altruístas, voluntárias, etc., etc., a pessoa ela vai ter como espelho a sua própria felicidade. Que, infelizmente, a cultura do século XXI está muito aquém do que isso, né? É uma cultura extremamente subjetivista, descompromissada com qualquer coisa, né? A gente percebe, é notório isso, que as pessoas não querem mais compromisso e elas voltam num mundo fechado para si mesmas, né? Elas estão consumindo a si próprias e infelizes, né? Aí vem todos esses problemas psicossomáticos, né? E a própria doutora sabe muito melhor do que a mim, né? É que, na verdade, a gente também observa isso no sofrimento das pessoas, né? Cotidiano. Então, por exemplo, o tema, né? Estou cansado. Como reencontrar a alegria de viver?
né? Como é que eu vou ser feliz diante de tudo isso que é apresentado na vida, no dia a dia? Simplesmente num movimento ético que é intrapessoal. É o encontro, né, comigo mesmo, né? O encontro, e é um encontro introspectivo para entender as minhas necessidades, para poder entender a do outro. Padre Renato, quando a Camila falava também que nós somos de consumir, isso não tem como negar, porque as pessoas gostam de consumir, estão estimuladas a consumir. O mundo das aparências deve ser um mundo que cansa, porque viver de aparências é não viver exatamente o movimento que ela fala, a Camila, da interioridade. Eu vivo a partir daquilo que eu tenho, daquilo que eu posso comprar, daquilo que aparece. Por isso, estamos ajudando também com a Camila, com o Roberto, com você, Padre Ezequiel. A aparência, infelizmente, as pessoas buscam muito isso. Também é importante. Claro. Também é importante. Mas a gente tem que ter a essência. E a gente muitas vezes fica muito cansado, certamente, eu completando, 2 motivos. Primeiro, porque a gente vive no mundo do descartável. Tudo é muito descartável. Tá bom agora, mas logo em seguida tem que ter já outra marca. Tudo rápido. E depois a gente vive no mundo do corre-corre. Tudo passa muito rápido, a gente não consegue ter a essência da alegria, do prazer do momento. A gente busca muitas coisas. A Organização Mundial da Saúde, desde 2002, ela já preconiza um modelo de saúde que olha o biológico, o psicológico, o social e o espiritual. Então, quando a gente olha para o modelo biopsicossócio-espiritual de assistência, a gente tem que pensar o quê? Que, claro que nós vamos encontrar a saída para o cansaço, né? A solução para não estarmos tão cansados nas medicações que a sociedade inventou, numa alimentação saudável, né? Em questões de encontro com a comunidade, por exemplo, em se reunir com alguém para poder conversar, fazer parte de um clube de mães, fazer parte de um grupo de oração, fazer parte de um grupo de estudos, por exemplo. Mas a gente não pode esquecer que a gente também tem um componente psicológico e o componente espiritual, que ele determina muito o quantum, né, a quantidade de sofrimento que eu vou ter durante a minha vida. E a gente tem que prestar atenção a isso. Porque sim, eu posso estar um pouco cansado, mas deste cansaço eu posso vir a um desânimo permanente e, bom, ser diagnosticado ou ter uma patologia mais grave chamada depressão, que é uma doença muitíssimo comum, né? Por isso que pensando também, e ouvindo a Camila o que diz, cansado. Todos nós, de vez em quando, ficamos cansados. Ou melhor, o padre também fica cansado, porque a gente é humano. Então, se é uma doença, não deve ser algo só para os outros, não. Todos nós também somos propensos a isso. Exatamente. Agora, isso que a Camila diz é muito importante. Em primeiro lugar, ter consciência do problema ou da dificuldade que a gente tem e procurar apoio, ajuda, que pode ser, então, através dessa questão clínica, um médico, um psicólogo, um religioso, um amigo, alguém com quem a gente possa conversar, explanar, dizer. E depois, e se alguém também nos acolhe, como é muito importante. Porque muitas vezes as pessoas estão cansadas porque não tem ninguém que as ouça. Não tem ninguém que escuta. Esses dias eu estava pensando, muitas vezes a gente tem 5.000 amigos no Face, mas não tem nenhum amigo de face. Não tem um amigo que tu possa dar um abraço. E muitas vezes a solução está em coisas muito simples. Claro que então os meios também ajudam. Mas essa questão também de ter a tranquilidade da vida. Tenho problemas, dificuldades, fazem parte de todos. Eu vejo aqui nas respostas que as pessoas deram no Facebook, quase todas dizem, eu estou cansado. Olha aqui uma moça, provavelmente tem nem 20 anos, a Rafa Malaguesi, diz assim, desanimada estou todos os dias, pois sempre me acho incapaz de fazer as coisas e acabo desistindo sempre. Será que seria voltar à simplicidade? A simplicidade que é os relacionamentos, o tempo para o outro, o tempo da gratuidade que não existe mais? Eu, sem dúvida alguma, compactuo com o senhor, padre, né? E também parabenizo a
a internauta, porque ela tem essa consciência do cansaço dela. Isso já é o começo, né? A pessoa tem que saber até onde vai os seus limites. Eu acredito que, partindo do pressuposto que a nossa existência humana não está completa, que é um devir a ser, isto é, a cada dia, a cada amanhecer, entardecer, o ser humano tem que fazer a opção. Escolhas. A vida da gente está cheia de escolhas. E quem faz a escolha é a própria pessoa. Não é o outro, não é delegando o pai, ou a mãe, ou a esposa, o filho, mas cada sujeito é responsável pela sua escolha. Então eu acredito que cada ser humano deve se autoavaliar. Que escolha que está fazendo? É uma escolha que visa o bem, por exemplo? É uma escolha que visa o altruísmo, como acabasse de falar agora, né, Dalpozo? Ou é uma escolha que só visa o ter, de repente, o meu prazer, o acúmulo do dinheiro, do capital? O capital é maior do que o meu ser, por exemplo, né? O capital é maior do que a minha felicidade. Olha, você vai chegar aí na frente que você vai cair. Mas evidentemente, então, que como o ser humano é um ser de possibilidades, de criatividade, aí que surge essa palavra, o reencontrar. Ainda bem, né? É a esperança, como o colega, o padre Renato, acabou de expressar também, né? Que a esperança é tudo no ser humano. Mas agora o sujeito, ele terá que ter esse espírito de maturidade, de recomeçar sempre. Errou, vamos lá, recomeçar. Esta é a esperança. Não é uma esperança voltada à passividade, de repente só ficar com remédio e tal, eu vou ficar na minha, no meu mundo, e deixa a coisa rolar, deixa a coisa acontecer. Não. Você, lembra-te que você é uma família. Nós dependemos de todos. Deus fez a humanidade uma família. E cada um deve ser responsável por essa escolha. Por isso que nós somos livres, né? Livres para fazer o bem ou não. Livres para amar ou não. Então, aí que está. O ser humano, ele tem que voltar sempre para o ponto da sua originalidade, do seu encontro consigo mesmo. Né? Então, Camila, quando o padre Roberto fala de escolhas, na verdade nós somos determinados a fazer muita coisa e até por aquilo que nós dizíamos, que nós não conseguimos hoje interpretar bem o que nos acontece, nós fazemos porque outros fazem. E as consequências são as mesmas dos outros. Porque quando nós pensamos assim, o que é preciso para viver bem, para ter alegria, para não estar cansado, para não... Como disse também o padre Renato, nós temos dias... Tem que se dar a oportunidade de estar cansado também. Porque um cansaço, só que a gente tem que perceber qual o meu cansaço. Se é um cansaço mental, permanente, ou é um cansaço depois de um dia trabalhado e que a gente diz, opa, agora vou descansar porque o meu dia valeu a pena. Isso é diferente, esse cansaço não é o cansaço que nós estamos falando. Esse cansaço é um cansaço aqui de desistência, né? De não investir nas coisas. Eu acho que duas palavras são muito importantes, né? E que o padre começa o programa falando antes. Uma é a questão do homem e a outra é a questão da máquina. A máquina tem que estar a serviço do homem e não o homem a serviço da máquina. O que a gente observa? Que o homem contemporâneo, ele quer ser a máquina. Então a gente melhora o nosso corpo, a gente toma suplemento para ir para a academia para ficar bombado, bombada, a gente toma uma medicação para ativar o metabolismo, para não envelhecer. Agora isso está na moda, isso é muito fácil de acessar isso, só que ao mesmo tempo a gente tem esquecido e que nós somos humanos limitados sim, apesar de sermos criativos e termos muitas possibilidades, nós temos uma grande interdição da vida, a vida nos dá essa interdição. Todos nós morreremos. E isso muitas vezes faz com que a gente diga assim, a máquina estragou, eu vou lá e reponho. O ser humano não está funcionando, que ruim. Não, calma lá. Não funcionou assim, podemos melhorar, podemos nos reencontrar, nos reeditar, nos recriar. A questão é, até que ponto a gente também não se cobra para que a gente funcione como um celular? Para que a gente acesse tudo muito rápido, como um iPad no touch, né? E para que a gente dê respostas muito rápidas para tudo. Esse é o grande mal-estar da sociedade atual também. Os cansaços da vida da gente são normais. Agora é importante saber que tipo de cansaço a gente tem, não pode ser uma tristeza. Então, a alegria é algo que vem de dentro.
E a satisfação é algo mais do prazer, que também é importante e também é bom. Só que mais do que o prazer é a alegria de a gente poder viver. Onde que a gente vai encontrar essa alegria de viver, esse sentido da vida? Aquilo que você, Ezequiel, cantou há pouco na tua música. Muitas coisas vêm de dentro. Em outras palavras, a gente também tem que ir buscar. Por exemplo, tu pode ir no melhor médico do mundo, no melhor psicólogo, mas se a gente não faz o tratamento, não vai resolver nada. Tu pode ter a melhor vontade do mundo de aprender a tocar um instrumento, mas se você não treina, não faz exercícios e ensaia, nunca vai aprender. A gente pode ir no melhor professor do mundo, mas se a gente não também treina e estuda, nada resolve. Então, claro, vem de dentro, mas também ter pessoas com quem a gente busca. Pode ser um psicólogo, um médico, um tratamento, um padre, um religioso, uma religiosa, um amigo. Falar as coisas que a gente tem, isso também ajuda muito diante das situações que a gente tem. É muito interessante, quando Jesus curava alguém, ele sempre dizia, vai. Por quê? Porque a tua fé te salvou. Eu acredito que o ser humano, já que o ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, que é bom sempre ter presente, que Deus fez o homem e a mulher à sua imagem, uma imagem de amor, como meu colega, o padre Renato, há pouco comentava, né? E nós sabemos que o amor, ele liberta, o amor transforma, o amor sempre te dá a possibilidade para você recomeçar o seu projeto, refazer ser. Então, o amor, além de trazer o sentido à vida, ele nos mantém conectados com Deus e com o próximo. É aí que volta essa questão da relação com a ética. Isto é, eu amo para ser amado, eu respeito para ser respeitado. Eu uso o diálogo para as pessoas me compreenderem e expressar também as minhas alegrias e a minha dor. Eu sou amigo para que eu possa criar um ambiente saudável, e assim por diante. Então essa troca deve ser espontânea, porque o amor é gratuito. Eu sempre trago presente que nos tempos de hoje as pessoas estão misturando muito a questão da ideologia, isso que você falou também no bloco anterior sobre a máquina, né? Realmente o ser humano está vivendo viver por viver, de uma maneira mecanizada, sem esse sentido, sem esse sabor. Eu acredito que o ser humano deve, em primeiro lugar, voltar-se para Deus, né? Porque Deus é amor, como eu falava antes, né? A pessoa que se lança para Deus, ela está se confiando a si mesmo que ela vai superar o problema, né? E beber da fonte, que é Deus, essa água, que é a espiritualidade, né? Claro que essa espiritualidade é um compromisso que eu devo assumir perante os ensinamentos que o próprio Cristo nos deixou, não é isso? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Será que é tão difícil amar? Essa é a pergunta que a gente deve se fazer. E o segundo item muito importante para reencontrarmos o sentido da vida é a leitura, como você falava antes, Alpozo. A gente deve se perguntar, quantos irmãos nossos leem um artigo de revista, por exemplo, um artigo bom, um alimento saudável espiritual? Porque muitas pessoas parece que não leem, e a pessoa que não lê, ela se perde muito na vida. Ela vive uma vida muito obscura. E o saber ajuda a dar sentido à própria alma, né? A questão do ser e assim por diante. Então, o saber liberta a pessoa, auxilia o ser humano a fazer boas escolhas. Então, vamos lá, vamos ler, vamos estudar, vamos dialogar mais, né? Isso é tão bonito, para que aquele ditado popular possa sair da nossa mente, né? Aquela história que diz que é a oficina do diabo, né? A pessoa que não lê... Cérebro vazio. Exatamente, é a oficina do diabo, evidente. Nós temos que colocar coisas positivas, assimilar coisas positivas, para fazermos uma boa ação, uma boa prática. Camila. Acho que duas coisas são muito importantes quando a gente fala de cansaço. O sujeito, na psicologia, né, poder identificar que cansaço é esse e também poder respeitar o cansaço do outro. Né? Porque assim, no momento que eu respeito a mim mesmo e entendo quando eu estou cansado, me percebo enquanto sujeito, identifico as minhas necessidades e que podem ser da ordem da satisfação, de querer satisfazer o meu desejo a todo momento, ou podem ser da ordem de me tornar mais alegre por uma essência de sujeito.
eu também vou poder compreender o outro. Então, muitas vezes a gente diz para alguém assim, o teu cansaço não é igual ao meu, eu canso muito mais, a minha vida é mais cansada, né? O que é isso? Então, a gente também tem que dizer para a gente que o cansaço do outro pode ser muito diferente do nosso. E a gente também tem que respeitar isso. Respeitar a gente enquanto vivendo qualquer tipo de sofrimento e respeitar o outro. Buscar ajuda, seja ela de qualquer maneira, né? Seja ela de qualquer forma, mas reconhecer as nossas limitações, perceber que nós não somos máquina, né? Nós somos sujeitos, nós vivemos, nós precisamos nos experimentar nessa inconstância da vida, né? Porque uma hora está de um jeito, outra hora está de outro, e também poder reconhecer as nossas limitações. Tem uma passagem de Mateus que Jesus diz assim: venham a mim, todos vocês que andam cansados e curvados pelo peso do fardo, e eu lhes darei descanso. Carreguem minha carga e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas vidas. Pois minha carga é suave e meu fardo é leve. Esse texto provavelmente junto com tantos outros, porque neste Jesus diz assim: vinde a mim, que o meu fardo é leve e suave. Em outros momentos ele diz: vem e siga-me, carrega a tua cruz e vem comigo. Parecem contraditórias essas duas falas de Jesus. Mas o fato é o seguinte, que a vida tem luzes e sombras, tem cansaços e tem descansos. Diante dos cansaços, como nós refletimos, que existem na vida, o cansaço mental, o cansaço espiritual, o cansaço de viver, de pessoas que, como aquela jovem diz, eu estou sempre cansado, me sinto impotente diante das decisões, desisto de tudo. Diante disso, a partir daquilo que nós ouvimos, nós podíamos concluir assim: o importante é perguntar para esse cansaço: o que tu quer me dizer? Por isso eu percebo o que se passa comigo, porque muitos não percebem. Adoecem mais profundamente, vem um cansaço, sentem esse cansaço, mas eles vão a estágios piores da doença. Por que não perguntam para esse cansaço: tu estás querendo me dizer o quê? Essa é uma das questões. A segunda, tomando nas mãos esse cansaço, eu posso perceber que existe dentro de mim uma área de interioridade que ninguém atingiu e que ninguém pode atingir. É a fonte do bem e da verdade que existe dentro da interioridade de cada ser humano. É o ponto de luz que existe em nós e que eu posso fazê-lo despertar pela minha busca, pelo meu estudo, pelo meu conhecimento, pela busca que eu quero fazer para que a vida pulse em mim, para que eu não morra no sentido de não morrer para ser enterrado, mas estar vivo e morto ao mesmo tempo, que é o que acontece com muitas situações. Por isso, quando o texto da Bíblia diz: vinde a mim e aprendei comigo, Jesus está exatamente dizendo o seguinte: se vocês aprendem comigo, eu vou levá-los na montanha para fazer silêncio. E o silêncio vos fará despertar para aquilo que é verdadeiro, sublime e santo. Que nós possamos despertar sempre mais para a alegria de viver. Obrigado a todos vocês, obrigado aos músicos. Sobre todos, vamos invocar a bênção também. Podemos ficar de pé? Padre Renato, Padre Roberto Carlos, e vamos rezar assim: Deus Pai de amor e de bondade, sobre vossos filhos e filhas que estão em casa agora, nos assistindo. Desça a vossa bênção, a bênção de amor,
A bênção que nos faz com que nos sintamos acolhidos nas nossas alegrias e nos nossos cansaços, e acolhidos, revigorados para viver bem a vida. Desça sobre todos vós a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.